Gideon, a nona, saga do túmulo trancafiado, Tamsir Muir. No ano perpétuo do Nosso Senhor, o 10º milésimo ano do Rei Eterno, o bondoso príncipe da morte, Gideon Neve pegou sua espada, seus sapatos, suas revistas de sacanagem e fugiu da nona casa. Ela não correu. Gideon nunca corria, a não ser que precisasse. Cercada pela escuridão absoluta antes do amanhecer, ela escovou os dentes sem nenhuma preocupação, lavou o rosto e até mesmo varreu o chão da sua cela. Ela sacudiu seu manto preto enorme da igreja e o pendurou no cabide. Tendo feito isso todos os dias por mais de uma década, ela nem sequer precisava da luz para realizar as tarefas. Com o período do equinócio já tão adiantado, nenhuma luz chegaria até ali por meses. De qualquer forma, dava para identificar a estação do ano pelos rangidos no sistema de ventilação. Ela vestiu uma malha de polímero sintético dos pés à cabeça. Penteou o cabelo. Por fim, Gideon assobiou entre dentes ao destrancar as algemas de segurança e as deixou educadamente ao lado da chave roubada em cima do seu travesseiro, como um bombom de hotel chique. Saindo de sua cela e pendurando a mochila em um dos ombros, ela desceu sem pressa os 5 lances de escada até o quarto sem nome nas catacumbas que pertencera à sua mãe. Era um gesto puramente sentimental, já que sua mãe não havia estado lá desde que Gideon era pequena e jamais voltaria. Então veio a longa subida dos 22 lances de escada pela saída dos fundos, sem nenhuma luz que aliviasse a escuridão oleosa, indo na direção do poço de abertura, onde a carona iria chegar. A nave de transporte sairia dali a 2 horas. Ali fora, dava para ver um pouco do céu da nona. Era um branco macilento, onde a atmosfera era mais espessa, e de um azul marinho leve, onde não era. O ponto brilhante, que era Dominicus, piscou benevolamente pela boca do longo túnel vertical. Na escuridão, ela andou a passos largos para medir o perímetro e pressionou as mãos contra a pedra fria e oleosa das paredes da caverna. Assim que terminou, ela passou um tempo chutando metodicamente todo o resto inócuo de poeira, terra e pedra que havia sido deixado no chão desgastado da plataforma de aterrissagem. Ela cutucou o chão duro com a ponta de aço das botas, mas por fim, satisfeita com a simples impossibilidade de alguém atravessá-lo, deixou quieto. Gideon não deixou de revirar 1 centímetro que fosse daquele espaço enorme e vazio, e quando as luzes do gerador acenderam sem ânimo ou convicção, ela percorreu tudo mais 2 vezes por alto. Ela subiu nas torres gradeadas de iluminação e também verificou todas elas, cega pela claridade, tateando atrás das caixas protetoras, reconfortada de maneira sombria pelo que não encontrou. Ela parou ao lado de uma das pilhas de escombros destruídos bem no meio da plataforma. Os holofotes faziam com que qualquer luz natural parecesse fraca. Eles projetavam sombras deformadas de maneira explosiva por todo lugar. As sombras da nona eram profundas e deslocadas, frias e da cor de hematomas. Rodeada por tudo isso, Gideon recompensou a si mesma por uma pequena porção de mingau guardada em um saco plástico. O gosto era deliciosamente cinza e horrível. A manhã começou da mesma forma como todas as manhãs haviam começado na nona desde o dia em que a nona foi criada. Gideon deu uma volta pela plataforma de aterrissagem só para mudar o ritmo, chutando sem pensar alguma pedra no caminho. Ela foi para a plataforma de cima e olhou para a caverna central, para ver se havia algum sinal de movimento, limpando o mingau dos molares com a ponta da língua. Depois de um tempo,
Ouviam o barulho distante de esqueletos indo coletar alho-poró nos campos de plantação. Gideon conseguia vê-los em sua mente. Um mármore lamacento na escuridão sulfúrica. A colheita caindo sobre o campo. Os olhos, uma miríade de pontos vermelhos piscando. O primeiro sino tocou seu chamado barulhento e intratável para começar as rezas, soando como se estivesse sendo empurrado para baixo de um lance de escadas. Um blém, 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 que acordara todas as manhãs de que conseguia se lembrar. O chamado resultou em movimento. Gideon olhou para baixo, onde as sombras se aglomeravam nas portas brancas e gélidas do castelo Dreabor, construídas na terra, esculpidas na pedra, com a largura de 3 corpos e a altura de 6. Braseiros queimavam nos 2 lados da porta, liberando perpetuamente uma fumaça fétida e gordurosa. Em cima das portas havia pequenas figuras brancas em diversas poses, centenas e milhares delas, esculpidas com algum truque bizarro que fazia com que seus olhos estivessem sempre diretamente atentos a quem as observava. Toda vez que Gideon fora obrigada a atravessar essas portas quando criança, ela gritava como se estivesse morrendo. Mais movimento começava a surgir nos níveis inferiores. A luz havia finalmente se estabilizado para permitir a visibilidade. A nona começaria a sair de suas celas após a contemplação da manhã, preparada para a oração, e os servos de Dreabur estariam se preparando para o dia que se seguiria. Eles desempenhariam vários rituais insossos e solenes nos níveis abaixo. Gideon arremessou sua sacola vazia de mingau da plataforma e se sentou com a espada apoiada nos joelhos, limpando a lâmina com um trapo. Faltavam 40 minutos. Repentinamente, o tédio imutável da manhã da nona mudou. O primeiro sino ressoou novamente. Gideon inclinou a cabeça para ouvir e as mãos ficaram imóveis na espada. O sino ressoou por 20 minutos antes de parar. Um chamado geral. Depois de um tempo, veio o tinido dos esqueletos novamente, que largaram suas colheitas e pás para atender ao chamado com obediência. Eles passaram em filas como uma corrente angular, intercaladas vez ou outra por alguma figura mancando, vestida em robes pretos desbotados. Gideon pegou a espada e o trapo novamente. A tentativa era fofa, mas ela não estava convencida. Ela não olhou para cima quando os passos pesados e insistentes ressoaram na sua plataforma, ou o tilintar de armadura enferrujada e o alarido de respiração oxidante. Faz 30 minutos inteiros desde que eu saí, Crux, disse ela com as mãos ocupadas. Parece até que você quer que eu vá embora daqui para sempre. Ah, merda, você quer isso mesmo. Você solicitou uma nave de transporte de forma ardilosa, reclamou o Marechal de Dreabur, cuja maior pretensão à fama vinha do fato de que ele era mais decrépito, vivo, do que alguns dos moradores que estavam mortos de fato. Ele parou diante dela na plataforma de aterrissagem e procedeu com indignação. Você falsificou documentos. Você roubou uma chave. Você removeu suas algemas. Você desonra esta casa, explora seus recursos, rouba seus mantimentos. Qual é, Crux? Podemos chegar a um acordo, persuadiu Gideon, girando a espada e olhando de longe para avaliar seu trabalho. Você me odeia, eu te odeio. Só me deixe ir embora sem brigar e você pode se aposentar em paz. Arranjar um hobby, escrever sua biografia. Você desonra esta casa. Você explora seus recursos. Você rouba seus mantimentos. Crux amava verbos. Finja que a nave explodiu. Eu morri e foi uma perda terrível. Me dá um desconto, Crux. Estou implorando. Eu te dou uma revista em troca. Peitões avançados da quinta. Isso fez com que o Marechal ficasse momentaneamente espantado demais para responder.
está bem, retiro o que eu disse, continuou ela. Peitões Avançados não é uma revista de verdade. Crux avançou como uma geleira, determinado. Gideon rolou para trás, escapando do lugar onde estava sentada assim que o punho dele desceu, e ela deslizou para sair do caminho entre uma nuvem de poeira e cascalho. A espada dela voltou rapidamente para a bainha e Gideon a abraçou como se fosse uma criança. Ela saltou para trás, para longe da bota dele e de suas mãos enormes. Crux podia estar quase morto, mas sua forma era cartilaginosa e dura, e cada um de seus punhos parecia ter 30 nós nos dedos. Ele era velho, mas era absolutamente apavorante. Vai com calma, Marechal, disse Gideon, apesar de ser ela que estava fugindo no meio da poeira. Se avançar um pouco mais, corre o risco de se divertir. Você fala tão alto para um lacaio, Neve, disse o Marechal. Você fala demais para uma dívida. Eu te odeio, mas ainda assim você faz parte dos meus bens e inventários. Eu registrei seus pulmões como pulmões pertencentes à nona. Eu medi o seu estômago como estômago pertencente à nona. Seu cérebro é uma esponja rasa e murcha, mas ele também pertence à nona. Venha aqui e eu te deixarei de olhos roxos e inconsciente. Gideon deslizou mais para trás, mantendo a distância. Crux, ameaças são feitas com venha aqui ou venha aqui e eu te deixarei de olhos roxos e inconsciente, grunhiu o velho que avançava. E então a senhora disse que você voltará para ela. Só então as palmas de Gideon realmente coçaram. Ela olhou para o espantalho tão maior que ela, e ele a encarou de volta com apenas um olho, horrível, nefasto. A armadura antiquada parecia apodrecer em seu corpo. Mesmo quando a pele esticada demais e lívida em seu crânio parecia prestes a se desfazer, ele ainda dava a impressão de que não se importava. Gideon suspeitava que, apesar de ele não ter nenhum pingo de necromancia, no dia em que morresse, Crux continuaria a viver por pura perversidade. Pode me deixar de olhos roxos e inconsciente, disse ela lentamente, mas sua senhora pode ir direto para o inferno. Crux cuspiu nela. Foi nojento, mas tanto faz. A mão dele foi direto para a faca longa que ele mantinha por cima de um ombro em uma bainha carcomida de bolor que ele desalinhou apenas para mostrar a lâmina fina. Mas, depois dessa, Gideon estava novamente em pé, com a própria bainha na sua frente como se fosse um escudo. Uma mão estava no punho, outra na guarda da bainha. Os dois se encararam em um impasse, ela imóvel e a respiração do velho, molhada e barulhenta. Gideon disse, não cometo o erro de sacar a faca na minha frente. Você não é tão boa com essa espada quanto pensa que é, Gideon Neve, disse o Marechal de Dreborth. Um dia eu te esfolarei viva por desrespeito. Um dia usarei sua pele como papel. Um dia as irmãs do túmulo trancafiado vão esfregar os ossos com suas cerdas. Um dia seu esqueleto obediente vai desempoeirar todos os lugares do qual desdenha e polir as pedras com sua gordura. Há um chamado, Neve, e eu te ordeno a obedecê-lo. Gideon perdeu a calma. Você que vá, seu velho cão morto, e avise que eu já fui embora. Para a enorme surpresa de Gideon, ele se voltou nos calcanhares e marchou de volta para a plataforma escura e escorregadia. Crux praguejou e queixou-se o caminho todo, e ela disse a si mesma que havia ganhado antes mesmo de acordar naquela manhã, que Crux era apenas um símbolo impotente de autoridade, uma última tentativa para testar se ela era burra ou covarde o suficiente para voltar para detrás das barras gélidas de sua prisão. O coração cinzento e pútrido de Dreborth. O coração ainda mais cinzento e mais pútrido de sua senhora. Ela tirou o relógio do bolso e olhou. Faltavam uns 20 minutos.
um pouco menos até. Gideon estaria livre. Gideon iria embora. Nada, nem ninguém poderia mudar isso agora.